Temos presidente novo do TSE, ministro Luiz Fux, né, do Supremo. Ele foi eleito hoje, foram 6 votos a 1. Quem estava concorrendo com ele era a Rosa Weber, né? Será que quem votou nela será? Né? Foram 6 votos a 1. E ele criticou, diz que vai fortalecer as medidas para combater as fake news. Para ele, as fake news precisam ser controladas porque modificam o resultado das eleições, podem influenciar negativamente uma candidatura legítima. O TSE está organizando um grupo, gente, para discutir como evitar essa proliferação de fake news no próximo ano. E o Fux assume no lugar do Gilmar Mendes no dia 6 de fevereiro e vai ficar no cargo até agosto, quando Rosa Weber vira presidente. Tradicionalmente, um dos 3 ministros do STF é o presidente do TSE. E aí tem uma rotatividade, os mais velhos vão assumindo. Eles andaram divergindo sobre alguma coisa, o Fux e Gilmar Mendes. Não sei do que a gente vai chegar já na sessão da LERJ lá, mas vai ter um tempinho ainda pra gente falar sobre isso. Agora, perfeito. Esse negócio de fake news, quando... Por que não chama de notícia falsa, né? Fake news. Agora, fake news é bonito, tá? Notícia velha e boa, notícia falsa. Agora tem que ter um cuidado muito grande, né, Augusto? Para que não se use esse discurso de, olha, a gente vai aqui proibir fake news, para que de fato se faça uma censura à notícia de verdade. Né? Quer dizer, quem vai ter previamente o crivo, né, de decidir se isso é notícia ou não é notícia, isso é muito complicado quando se alguém decidindo é censura. Pois é, exatamente. O negócio é o seguinte, eu sempre fui contra a lei de imprensa. A lei de imprensa, ou ela é baixada por um regime autoritário para perseguir a imprensa, ou ela é usada para proteger a imprensa e não prender ninguém na democracia. Então não tem que ter. Eu acho que a gente tem de pegar a legislação regular, já trata disso, os códigos judiciais já tratam disso. Então o que tem que acontecer? A rapidez da justiça nos julgamentos, que é isso que apavora o PT. O PT defende a justiça lenta. Exato. Lenta. O que tem que fazer? Mentiu, difamou, injuriou, então, pune rapidamente. Pune rapidamente. Agora, isso aí é decisão de juiz. Tá lá nos códigos, você vai e julga. O que não pode é você ficar com essa, ter alguém que decide o que é fake news, o que é notícia falsa, o que não é, e tal, porque aí começa o poder do guarda da esquina. Aí daí a pouco tem um sujeito ali no interior definindo o que é isso, é bobagem. E aí acontece absurdos como aquele na eleição de 2014, em que a Veja deu a capa dizendo que Lula e Dilma sabiam de tudo. Essa informação era baseada num depoimento do doleiro Alberto Youssef em delação premiada. A Veja obteve essa informação, colocou isso na capa há dias da eleição, e aí o ministro Admar Gonzaga, que foi um dos advogados de campanha da Dilma de 2010, deu direito de resposta a ela no site da revista e depois ainda reclamou do tamanho da chamada, que era para aumentar. E aí a Dilma teve direito de resposta para uma informação que era verdadeira. E que meses depois, quando foi revelado o conteúdo da delação premiada do Youssef, se mostrou totalmente verdadeira, né? Mas ela conseguiu naquele dia atacar a imprensa e responder e tal, uma coisa que não era para ter espaço nenhum de responder. Quer responder, responde no seu programa, na televisão, mas não vai responder no próprio veículo que simplesmente disseminou uma informação verdadeira. Um bando de baderneiros naquele dia foi lá, atacou o prédio da Editora Abril e tal. Exatamente. Tentaram invadir, né? Eles fizeram isso. O João Paulo Cunha, esse bandido aí que presidia a Assembleia na época do Mensalão, também veio a primeira denúncia contra o Mensalão. Ele conseguiu imediatamente direito de resposta no Jornal do Brasil, acusou todo mundo, tá aí. Pouco depois estava a mulher dele pedindo 50 num banco e ele foi pra cadeia. Agora, se é para punir, só uma pergunta: vão punir também os institutos de pesquisa que revelam pesquisas absolutamente distorcidas em relação ao resultado final? Isso vai ser considerado notícia falsa também? Isso é errando até pesquisa de boca de urna. Pesquisa de boca de urna. Boca de urna o cara já votou, meu Deus, não pode errar, eles conseguem. Augusto, já que a gente citou aí negócios de notícia e o Felipe citou a capa da Veja, vamos falar do seu destaque, porque você está aí com uma pequena bomba no bolso. Vamos lá. A revista Veja, que está chegando às bancas agora, à noite, e que estará em todas as bancas ou nas casas dos assinantes amanhã, já cedo, ela traz na capa
uma reportagem que revela trechos recentes da delação premiada, né, ou quase. O acordo ainda não foi firmado, mas está prestes a ser. Do Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda do Lula, chefe da Casa Civil da Dilma, e que em 2002 era o coordenador da campanha do Lula. Ele conta que houve uma doação absolutamente ilegal de dinheiro do ditador líbio Muammar Gaddafi à campanha presidencial do Lula, e ele tem como documentar isso. Num encontro de ditadores africanos, o Lula, ao lado do Gaddafi, se derreteu todo dizendo que se referia ao meu amigo, meu irmão, meu líder Gaddafi. Agora está explicado. Essa Joyce até tem mais informações, tem outra informação, porque o Palocci diz que, no mínimo, a campanha presidencial foi abastecida por $1 milhão. 10 milhões de dólares. É crime. A Joyce ouviu falar em 10 milhões. É de 2002 a campanha? 2002. Já na campanha 2002, com o Palocci coordenando tudo. A fonte que foi convocada, convidada a buscar esse dinheiro e que se mandou, me falou em 10 milhões de dólares. O que eu não duvido nem um pouco, porque o Gaddafi não era de lidar com quantias baixas. Era só ir buscar, era mala, só buscar. Exatamente. Agora, isso aí, se fosse $1, é uma ilegalidade que justifica a cassação de qualquer chapa e dos vizinhos, 50 vizinhos pra cá, 50 pra lá. Isso aí, minha gente. Durma isso com esse barulho, Lula. Esse vai ser o tema que o Lula vai ter de abordar agora nos próximos dias. Ele gosta de falar sobre tudo. Tá agora, pergunte ao Palocci, né? O pessoal aí que tá costurando o Ministério Público Federal. Só para ele corrigir o valor? Só para ele corrigir o valor. São 10 milhões. Tem acreditado em delação premiada, hein? Vamos nessa. Quando vem uma delação aí que o ajuda, tem que punir. Exatamente. Delação certa é delação contra os adversários. Delação contra os petistas não funciona não, mas é mais uma prova de que o Lula se alia a ditadores, como fez com Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro e outros tantos. Intervalo. Fernando Lima, de São Paulo, capital. Quem tem que combater a fake news é a própria imprensa, a internet em geral e os alvos da fake news. Não é o Estado e nenhuma lei para combater fake news. Isso aí é papo furado para censurar os meios de comunicação. Então, há muitas dúvidas em torno dessa questão da urna eletrônica, se é ou não 100% segura. Inclusive, em democracias mais maduras não se usa a urna eletrônica, né? Como nos Estados Unidos, por exemplo, porque fica com aquela coisa, mas se há um risco, por menor que seja, é bom a gente pensar bem em relação a esse assunto. E com essa informação que você trouxe, é uma informação bastante grave, porque vem da boca de uma autoridade. Também há uma informação, Zé, eu acho que você vai se lembrar disso, do Protógenes Queiroz, que era aquele delegado da Satyagraha, que foi literalmente demitido, foi perseguido, hoje está asilado na Suíça, e ele fez uma denúncia de fraude na urna eletrônica, de fraude na eleição dele, na eleição de governadores e na eleição em 2014, envolvendo a própria Dilma Rousseff. Mas quando vem esse tipo de denúncia, rapidinho vem a turma do deixa disso, coloca debaixo do tapete, e não vamos falar sobre esse assunto para não gerar instabilidade. Agora, isso acontece, isso que você está me dizendo, há mais de um ano antes da eleição. Então, há tempo de fato, se investigar isso, e se há esse risco, tomar providências imediatas. Veja bem, não é só urnas, né? Esta ameaça ela é muito mais ampla. Inclusive financiamento de campanha eleitoral, né? E domínio de páginas oficiais, como aconteceu nos Estados Unidos e como aconteceu também na eleição do Macron na França. A internet, nesses dois casos, foi determinante. E aí, Felipe? Nos Estados Unidos não tem nenhuma prova de que a Rússia interveio de fato na votação, no resultado. O que existe mais é um inconformismo do Partido Democrata americano, da esquerda americana, com a vitória do Donald Trump, e ficam tentando emplacar um monte de narrativas jamais confirmadas ou verificadas sobre esse assunto. Agora, que tenha uma autoridade do Tribunal Superior Eleitoral admitindo a possibilidade de fraude, isso só reforça o discurso da população que desconfia das urnas eletrônicas, que tem suspeita
das urnas eletrônicas, inclusive porque o TSE, através de seus ministros, principalmente o Gilmar Mendes, fez uma grande campanha contra o voto impresso proposto pelo deputado Jair Bolsonaro, dizendo que seria muito custoso para o Brasil aplicar isso nas próximas eleições. O Gilmar Mendes falou que custaria mais de 2 bilhões de reais, e aí na reforma política tentaram tirar o voto impresso da reforma, aí alguns parlamentares fincaram o pé, dizendo que só iam votar a reforma se mantivesse o voto impresso. Aí eles mantiveram, mas sem a promessa de que o voto impresso fosse ser aplicado em todas as urnas do país já em 2018, então ainda é incerto quanto isso vai ser aplicado. O eleitor chega para votar, se o mesário tiver colocado o voto na urna, já tiver votado por ele, ele sai só com o papelzinho na mão e ele não tem direito. Não existe na legislação nada que favoreça o eleitor ou que garanta o seu direito de se contrariar aquele processo eletrônico de votação. Então, o que eu percebi essa semana aqui em Brasília é que o TSE elasteceu em muito o seu poder. Está muito difícil de contrariar qualquer tipo de problema que eles tenham, e todas as pessoas que tiverem essa intenção, elas vão ter assim muitos problemas e vão ser rejeitadas, vão ser xingadas, vão ser humilhadas, como acontece com o professor Diego Aranha, que é uma sumidade em termos de academia. Não tem um controle externo. A Justiça Eleitoral, ela conjuga os 3 poderes de administração de Estado no mesmo ente. Ele legisla, faz lobby aqui no Congresso para poder mudar a legislação que os desagrada, eles operacionalizam e eles julgam. Então, como a gente fala no direito, não tem o tripé. Quando eu chego na Justiça Eleitoral e vou fazer uma petição pedindo para que seja mudado algum procedimento, ou que houve uma fraude, ou que eu encontrei um programa que não estava assinado rodando nas urnas, eles dizem, o réu, para mim isso, como advogado, é uma coisa extremamente preocupante, o réu diz, não, está correto esse procedimento, mesmo que o programa estiver rodando lá, ele não foi assinado, mesmo que esse programa não tenha hash, não tenha sido assinado no TSE, esse programa não tem o condão de modificar o resultado de uma eleição. Então, nós criamos um monstro que a sociedade tem por obrigação derrubar de uma forma legal, de uma forma harmoniosa, tá? Então, nós devemos usar todos os institutos que temos para desestruturar isso. A Justiça Eleitoral tem que ter em conta que o eleitor é o agente principal do processo eletrônico de votação. Esse processo que foi criado não conjuga a ideia do eleitor e sociedade, tá? E eles não têm compromisso com a verdade. Então, agora eu vou entrar nesse outro ponto. Só que nós temos que verificar que a Justiça Eleitoral não está agindo com boa fé. Isso é uma linguagem jurídica, mas ela não está agindo de boa fé e nem está pactuando com a verdade. Então, se ficar todos os relatos, se pegar todos os relatos que ela já fez aqui e todos os relatos que ela escreveu, que tem nos anais, que tem nos sites, que tem publicado, vocês vão ver que ela falta com a verdade de uma forma assim, bem clara, e não se preocupa com isso porque ninguém vai fiscalizar e não vai ter problema, porque não tem instância superior para se recorrer das decisões do TSE. Porque no STF, ou foi ou será presidente ou ministro lá no STF. Então, mas, enfim, a Justiça Eleitoral hoje, ela usa esse argumento para não implantar o voto impresso. Ou seja, o ministro assinou o comunicado 10 dizendo: nós vamos garantir que as urnas compradas a partir de 2009 tenham capacidade para comprar uma impressora. Em 2017, ele diz, olha, não é bem assim. Nós precisamos comprar urna
a R$ 3.700, porque as urnas antigas, elas não permitem implantar o processo de voto impresso. Ou seja, cada vez que nós estamos chegando perto, eles nos atrasam anos. Eles nos levam lá para trás e não estão preocupados em manter um compromisso com a verdade. Isso não incomoda o TSE de forma nenhuma. O TSE, eu vou falando agora da Lei 3.165, ele diz que não vai implantar o voto impresso. Tá? Em 2018, definitivamente não. E aqui eu vou fazer um parêntese para dizer uma coisa que eu escutei ontem, que eu fiquei estarrecida, e vou trazer aqui para a sociedade, para vocês terem uma ideia a que ponto o TSE está enganando a sociedade. Foi feito um teste, esse teste que está sendo feito hoje lá no TSE, ele foi feito em anos anteriores. Um determinado ano, eu não tenho exatamente o ano, se foi 2012 ou 2014, porque eles implantaram esse teste agora de forma regulamentada. Um pesquisador chamado Sérgio Freitas, aquele mesmo que fez com o radinho, não sei se vocês estão lembrados, ele pegou o radinho, colocou o radinho perto da urna e ele conseguia identificar o voto do eleitor pelo barulho da urna. O menino é um capeta, né? Pelo barulho da urna ele identificava. Então, eu estava nesse teste, eu acho que esse foi um dos primeiros, 2012, mas como foi ontem à noite, eu não tive ainda tempo de me colocar em termos de datas, esse é um fato. Eu estava lá e ele conseguiu fazer. O TSE disse, não, isso não tem problema porque ele levou o rádio muito perto e não pode entrar com esse rádio. Ok? Para ele está tudo ok. Mas esse menino, ele conseguiu uma façanha que eu fiquei assim, impressionada em saber como a gente está vulnerável a esse processo que o TSE implantou e nos obriga a cumprir. Esse menino conseguiu fabricar um boletim de urna sem passar pela urna e conseguiu que esse boletim fosse aceito pela totalização. Então, o Amilcar estava falando que o sistema de totalização... Foi em 2015. Foi 2015? Tá. O Amilcar estava falando, não, a gente não detectou falha no processo. Se ninguém do TSE tenha fabricado isso. E aqui eu vou explicar melhor. Nós sempre denunciamos que havia possibilidade de clonar a urna. Então, mas para isso, como é que é feito? Você pega uma urna, leva ela para casa, simula um dia de votação, o domingo, e começa a produzir votos. Ali você produz um boletim de urna que é oficial, porque ele saiu da urna. Aí depois você manda uma urna, essa mesma urna ou uma outra, manda essa urna para a sessão e troca o boletim de urna. Esse boletim de urna vai trocado para a totalização e o resultado é modificado. Só que esse menino, ele conseguiu fazer isso no computador dele, ele não precisou de uma urna. E vocês sabiam disso? Eles escondem. Então, nós estamos tratando com o pessoal de poder que pode alterar a nossa democracia, sim. Entendeu? Não, ou a gente intervém de uma forma firme para mudar esse poder todo e ter um voto transparente em que o eleitor tenha vontade, a sociedade faça a sua vontade, porque o TSE tem que entender que ele é um servidor público passivo. Ele tem que se submeter à vontade da sociedade e do eleitor. Então, até 2016, a urna, a totalização poderia ser modificada independentemente do agente ter acesso à urna. Bastava que ele conseguisse trocar o boletim de urna. Então, essas garantias que o TSE coloca para nós, e por isso que eles têm muita raiva, que a gente contraria os dizeres dele, essas garantias que ontem eu escutei é bem assim, sabe? Não tem valor nenhum. Não tem por quê? Porque é um processo que ele é feito de forma obscura. É um processo que é feito para ser obedecido. Nós temos que nos rebelar contra isso, de forma com os instrumentos jurídicos cabíveis, né?